hoje é quarta-feira é dia de professor Gabriel Azevedo, aqui no Central 98, nosso colunista aqui, professor de Direito Constitucional, está sempre trazendo uma aula para a gente aqui, explicações, e hoje vem falar, claro, sobre esse caso aí do deputado Daniel Silveira, que é o tema do momento, está todo mundo comentando. A gente já trouxe a notícia aqui para você no Central 98. Paulo Leite disse bem, a gente esperaria Gabriel Azevedo chegar para a gente fazer uma análise detalhada. E ele está aqui, então, para explicar para a gente. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da 98, a nossa rádio do bem. Aí, Gabriel, a gente acompanhando a notícia, né? A gente trouxe aqui esse caso da prisão, dessa ofensa, desse ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, claro, o tema já causou uma polêmica danada. Muita gente perguntando se é certo, se é errado essa prisão, se foi constitucional, se não foi, se podia ter falado, se não podia. Vamos começar aí dando clareza aos fatos, o que realmente aconteceu, resgatar para os nossos ouvintes aqui, para todo mundo entender o que aconteceu e aí fazer, claro, essa análise aí do ponto de vista jurídico. Carol, antes de chamar o Gabriel, desculpa, viu, Gabriel? Só pra gente tá com a enquete no ar. Já tá no ar? A gente já chamar a enquete nas nossas redes sociais, @Rádio 98 Oficial. Está com a enquete. Você concorda com a prisão do deputado Daniel Silveira por ofensas a ministro do STF? O professor Gabriel Azevedo comenta a notícia ao vivo. Participe e deixe o seu comentário. Então tá aí. Se você acha sim, acha justo ou não, desnecessária, a gente vai, ao longo do programa, vamos trazer aí os resultados. Eu mudaria a pergunta, tá, João? Mas consultado não fui. Ele não foi preso por ofender o ministro do Supremo Tribunal Federal apenas, né? Há um conjunto de coisas. Mas quem for nos ouvindo aqui na rádio pode considerar o que eu vou dizer. Como eu não tenho aqui um outro debatedor, sou apenas eu, tem que fazer um papel duplo em respeito aos ouvintes da Rádio 98. Não, até porque eu levantei algumas questões para discutir com você, acompanhando desde as primeiras horas de hoje todo esse noticiário, desde ontem, primeiras horas de hoje todo esse noticiário, conversei com juristas. Isso. E eu tenho algumas questões que eu vou fazer aqui um pouco o advogado do diabo para te provocar. Faz bem. Então, em primeiro lugar, são esse papel duplo. Em segundo, aos meus colegas, advogados, professores de direito constitucional que nos escutam, perdoe-me se eu soar aqui coloquial e simplório nos termos, é porque nós estamos conversando com a população inteira, então não vou aqui ficar de juridiquês. Um pequeno histórico, né, Carol? A primeira coisa é que, recentemente, o general Vilas Boas, que foi comandante do Exército Brasileiro, publicou sobre o episódio em que ele, consultando outros generais, outros militares, resolveu utilizar o Twitter para se posicionar em relação ao Supremo Tribunal Federal. O que é certeza nessa discussão? Força Armada militar não se mete em política. O Brasil, já recomendei aqui um livro do professor Murilo sobre o papel das Forças Armadas e a política brasileira. Os milicos se meteram na política de 1889 a 1988. Foram 99 anos de intervenção militar uma hora ou outra. Isso ficou para trás. E quem tem farda e não entende isso, precisa entender de uma vez por todas. Portanto, o general Vilas Boas confessa um erro e um crime. E deveria sim arcar por isso. Isso não é opinião. Isso é um fato. Basta ler a Constituição, é cristalina. Bom, em relação a isso, os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram. E diante dessas manifestações, o deputado federal em questão resolveu gravar um vídeo e colocar na internet. Um vídeo repleto de amabilidades. Ou seja, ele diz que sonha em ver os ministros do STF apanhando na rua até miarem como gatos mortos. Disse várias vezes que o STF tem que ser fechado, acha que a resolução dos problemas da justiça brasileira residem em espancar os ministros do Supremo. Como detentor de mandato no Poder Legislativo, afrontou patentemente outro poder, afrontou a democracia, afrontou o Estado Democrático de Direito. Isso é claríssimo. Outra certeza nessa história. E se o Paulo, se a Carol, se o João fizerem isso, vão estar cometendo um crime. E se eu, vale dizer, fizer isto do plenário da Câmara Municipal, mesmo com as prerrogativas do meu mandato, também estarei cometendo um crime. Isso é muito interessante dizer. Então, essas são certezas. O crime foi cometido. Vai lá, Paulo. Colocar um pouco do que é contextualizar essa história, porque essa história faz parte de um
uma sistêmica atitude de desagrado com o que compõe hoje o Supremo Tribunal Federal. Então há um consenso da população de que o Supremo tem lá as suas mazelas a resolver e não as resolve. Sim. E aí isso abre uma brecha. E é direito de todo cidadão criticar o Supremo Tribunal Federal. É direito de todo cidadão criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso faz parte da liberdade de expressão. E aí nisso eu me apego porque eu mesmo aqui algumas vezes faço críticas contundentes a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nunca vi você pedindo para algum deles ser espancados ou para fechar o Supremo. Nunca, porque aí eu estaria cometendo crime. E aí vai a pergunta, porque isso é um crime previsto em vários lugares, na Constituição, na Lei de Segurança Nacional. Pois não. No Código Penal. Você tem todo um arcabouço jurídico, legislativo, que configura o crime. De qualquer forma, vale dizer que o deputado já é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, que apura a organização e realização de manifestações com ataques ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, e também no inquérito das fake news, que apura ataques a ministros das cortes. Como é que começa o imbróglio? O imbróglio começa, Paulo, da seguinte forma. É porque para prender um deputado, para prender um detentor de mandato, você tem um conjunto de prerrogativas. Não é assim simples. Então, existe na Constituição, de maneira muito, muito, muito cristalina, o artigo... Perdão, selecionei tudo aqui. Existe de maneira muito criativa... o artigo 50... Salvo engano, tá aqui. Muita coisa que eu separei. Eita. O artigo que prevê a necessidade da consulta... do flagrante. O que eu queria dizer é que o artigo fala o seguinte: nenhum deputado será preso, salvo se estiver cometendo crime em flagrante e inafiançável. Aí é que vem a grande discussão. E aí a pergunta, porque o deputado, pelo menos no entendimento comum, não comete crime em flagrante. Ele comete um crime quando ele propõe o linchamento de ministros do Supremo e o fechamento da corte, mas ele deixa isso num vídeo, que ficou depois do ato cometido. Vamos lá. Aí é que tá. É flagrante isso? Aí é que eu vou fazer o papel de professor aqui de Direito Constitucional. Lembram-se todos vocês quando o ministro Teori Zavascki deu a prisão do senador Delcídio Amaral? Sim. E ele era senador da República, e veio toda a discussão desse mesmo artigo no seu parágrafo 2º. Parlamentar só pode ser preso se for flagrante e se for inafiançável. Tudo bem. O ministro Teori Zavascki considerou naquela oportunidade que era flagrante. Por quê? Porque o crime de organização, de formação de quadrilha é permanente. Ou seja, a qualquer momento você está cometendo aquele crime. Qual é a interpretação, portanto, do ministro Alexandre? Na visão dele, quando ele coloca o vídeo no ar, é o vídeo e não a gravação que configura o flagrante. Está ali permanente. Ele está ali de maneira permanente. Ou seja, até o momento, como diz o ministro, já tinham sido 55 mil pessoas que tinham assistido aquele vídeo. E aí, o ministro combina 2 artigos do Código Processual Penal. O artigo 312, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública. Aí, ou seja, a prisão preventiva, que foi o caso, poderá ser decretada como garantia de ordem pública. E ele combina esse artigo com o artigo 324 do mesmo Código de Processo Penal. Não será igualmente concedida fiança, portanto o crime fica inafiançável. Inciso 4º. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação de prisão preventiva. Para todo mundo que está nos ouvindo, isso é pano para manga de discussão jurídica? É. Então, está aqui no meu papel como um professor que quer colocar aqui as ferramentas para quem está nos ouvindo. Você pode interpretar que o crime, porque crime isso não tem discussão. O que ele fez é crime. Agora, você pode interpretar que aquele crime não foi em flagrante. Por quê?
porque ele não estava mais gravando o vídeo, já estava no ar. Agora, se o Paulo, para o nosso ouvinte raciocinar também, se o Paulo gravar aqui no iPhone dele um vídeo pedindo o fechamento do STF e não postar, é crime? Ninguém vai ver esse vídeo. Está no seu celular. Ele é crime? Ou seja, o ato de gravar no celular e não postar é crime? Para todo mundo raciocinar. Então, tem as pessoas que dizem que não é flagrante, porque não era o ato dele fazendo o vídeo na hora. Sim. E tem as pessoas, como o ministro Alexandre, que sustentam que o fato do vídeo estar permanentemente no ar constitui o flagrante. Mas esse é o primeiro ponto do flagrante, porque ainda tem a questão do inafiançável. Mas tem um fator complicador, porque ele, com a presença da Polícia Federal na sua casa, ele grava um segundo vídeo. Sim. E nesse segundo vídeo, com a presença da Polícia Federal, ele confronta mais uma vez a decisão e disse que está pronto para qualquer briga. Sim. Aí vai lembrar, não aqui defendendo o deputado, mas a decisão tinha sido tomada para o vídeo anterior. Sim. E não para esse vídeo. Sim. Muito embora, aí, claro, a própria Polícia Federal poderia ter efetuado a prisão sem mandato, que é o que muita gente está dizendo. Se você tem um mandado, não é em flagrante. Se é em flagrante, não precisa de mandato. Então, essa é a primeira polêmica que se coloca aí na questão. E, claro, nosso ouvinte, os advogados aí vão... Cada um vai discutir a sua forma. O questionamento já está rodando aí, porque justamente na mesma frase ali, né, o mandado de prisão em flagrante. Ah, mas tem mandado é flagrante? E aí criou-se a polêmica. Na minha interpretação, o que nós estamos vivendo é uma nova onda de constitucionalismo em que a internet tem aprimorado a interpretação. Quando a Constituição foi escrita, é muito importante isso, porque as pessoas acham, por isso é importante o Supremo, a lei é interpretada. Quando a Constituição foi escrita em 88, não havia YouTube, não havia internet, não havia publicação de vídeo em tempo real, não havia live. Então, isso tudo exige novas interpretações, mas fica aí para todo mundo. Essa é a primeira questão polêmica. Podemos dizer a segunda? Vamos lá. A segunda... Peraí, João quer trazer o quê? A parcial da enquete, né? Vai lá, João. Vai. Ô, Rafa, você coloca na tela aí a parcial da enquete pra gente, por favor? Nós perguntando se as pessoas acham justas, né? Concordam com a prisão do deputado Daniel Silveira. Sim, acham justas. Tem 64,1%. Não acham... pessoas que discordam e acham desnecessária, 35,9%. Então pode continuar votando aí. No final a gente vai trazer o resultado final. Tá lá no Twitter, @Rádio98Oficial. Vota lá, participa da enquete. O professor Gabriel Azevedo está aqui explicando do ponto de vista jurídico a questão, fazendo aquela análise. Manda também sua participação. Quer falar, Paulo Leite? Não, é porque tudo isso tem um desdobramento político. O Gabriel vai agora chegar nele. O Gabriel vai agora falar sobre a questão do inafiançável. Depois nós vamos para a questão política. E nós vamos para a questão política, que essa, então, é um caldeirão. É um caldeirão. Eu conversei com um deputado federal por Minas Gerais, agora pela manhã. Ouvi o vice-presidente Marcelo Ramos, o primeiro vice-presidente Marcelo Ramos da Câmara dos Deputados, e queria depois, então, se posicionou no Twitter. Que se posicionou no Twitter. Eu ouvi uma entrevista dele e conversei com um deputado mineiro, um deputado federal mineiro. Mas vamos lá. Aliás, um parênteses. Como eu gostaria de estar discutindo aqui que o Brasil adquiriu muitas vacinas, que a gente está avançando na vacinação, que a gente está voltando a uma vida mais agradável, mas tem gente que realmente acha que a prioridade é a bagunça. Bom, então no artigo 5º da Constituição, um artigo muito importante para quem não está acostumado a namorar e deveria estar acostumado a namorar a nossa Constituição, porque ele traz muitos direitos fundamentais, fica o seguinte, por exemplo, no inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável, por exemplo. E também a lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça, anistia ou a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo, e aí vem a questão. No 42, você tem o terrorismo, que até 2016 não era definido por lei complementar e tinha como grande arcabouço de complementação a Lei de Segurança Nacional. Sim. A Lei de Segurança Nacional é anterior ao processo de democratização. Também acho que ela tem que ser revogada e tem que ser criado um texto mais moderno, inclusive dizendo que apologia à ditadura militar, que apologia a regimes autocráticos e que ataques à democracia brasileira são crime. Aqueles doidos que ficam, vez ou outra, em Praça de Liberdade, em cima de caminhão pedindo ditadura, aquilo tudo é cadeia, sabe? Aquilo tudo é crime contra a democracia. Pena que não fomos prendendo os primeiros. Aí vem outros
e que se encorajam a fazer as mesmas idiotices. Bom, então tem a questão do terrorismo e no 44 tem a questão, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, olha só, hein, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Aí os que estão muito afim de passar a mão na cabeça deste sujeito, falam, mas não há grupo armado. Mas não sei. Não vou aqui conectar A com B. Mas quando ele propõe a violência... Não, é mais do que isso, Paulo. De onde vem esse sujeito? A que ele está ligado? Vou deixar aqui perguntas, não vou fazer afirmações. Eu também não farei afirmações, embora tenha feito... Eu quero respeitar muito o Código Penal. De onde ele vem? Bom de que unidade federativa do Brasil esse cara vem? É bom se pesquisar, inclusive, porque ele tem mais de 90 passagens pela polícia. Sim. Algumas passagens ligadas a alguns movimentos... Ex-policial militar, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E alguns movimentos que a gente conhece que são de alternâncias ao poder. Isso. Eu não estou acusando ninguém. Nós estamos deixando perguntas só perguntas no ar. Vejam quem é esse rapaz e o que esse rapaz fez até hoje para chegar onde nós estamos chegando. Quando o ministro ele alega o inciso 44 do artigo 5º, falando, e por isso é inafiançável o crime, que há ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito, acho que tem que ser muito bem analisado isso aí. Não é inafiançável de jeito nenhum, que é isso? Ele está sozinho postando. Ele está sozinho postando o vídeo? Essa aqui é a pergunta. Quantas polianas tem aqui no Brasil de achar que alguém que está desde que tomou posse, jurando defender a Constituição, usando a internet e o seu mandato para o tempo inteiro atacar o Congresso, atacar o STF, atacar os ministros, e que tem ligações claríssimas, né? Com um passado que ele não consegue negar, não dá para fingir de bobo nessa história. E aí eu entro com a informação política na conversa que tive com o deputado federal por Minas Gerais. Não divulgo o nome, é fonte a gente preserva. Eu tive uma sempre. Também. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: não há como se defender alguém que vive e faz sempre a apologia ao ataque à democracia. Embora ele não seja favorável à interferência direta do STF no caso da prisão desse deputado. Ele acha que dentro da Câmara haverá um movimento de sofrimento enorme para o entendimento dessa questão. Porém, ele pondera, se a Câmara não toma uma atitude, a briga passa a ser de poderes da Câmara com o STF. E se a Câmara toma uma atitude, fragiliza a relação da proteção aos deputados prevista em lei. Essas duas questões foram levantadas por esse deputado federal mineiro a quem eu conversei, que fez questão de dizer, esse rapaz tem como hábito o ataque constante à democracia brasileira. E Paulo, pegando o gancho no que você falou, eu queria perguntar para o professor Gabriel os próximos passos na questão política na Câmara, o que pode acontecer, e também na STF, essa decisão pode ser revogada, pode ser alterada. Quais são os próximos passos nesses dois quesitos? Bom, qual que é o próximo passo? O Supremo Tribunal Federal notifica a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai decidir, vejam vocês, se a prisão se mantém ou não. E aí o artigo tinha fugido aqui, é o 53, parágrafo 2º, tá? Então, o STF tomou essa decisão, na verdade, o ministro Alexandre tomou essa decisão e vai se reunir agora à tarde com o plenário para referendar. Não vai me surpreender a unanimidade da Corte, né, em relação à decisão. É só imaginar o contrário, né, gente? Pensem no ministro do STF falando dos deputados o que o deputado fala deles. É simples assim, ou seja, você tem um poder. E as pessoas estão normalizando no Brasil o absurdo completo. Sabe? A figura desse deputado, como de outros amalucados que existem ali no Congresso Nacional, estão aos poucos corroendo o nosso tecido institucional. Então, o que vai acontecer agora? O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião do Colégio de Líderes. À 1h da tarde. 1h para eles tomarem uma decisão conjunta. Vamos aqui chutar. Acho que ele vai bater a bola pro plenário. Vai devolver ao plenário. Vai devolver ao plenário. Aí são 513 deputados decidindo, como foi no caso do Delcídio, lembra? Sim. Que até aqui aquela polêmica se os senadores... E olhem, bajuladores do presidente de plantão. Quando prenderam o Delcídio Amaral, senador do PT,
e eu defendi aquela prisão, todo mundo vibrou, hein? E xingaram o senador. Que isso? Vai votar secreto? Como é que mantém um cara assim aí no mandato? Vamos ver o comportamento agora. Mas eu acho que hoje, muito difícil alguém palpitar o que vai acontecer. A Câmara está dividida, precisa de 254 votos. Só para que você aí do outro lado, e aqui não tem nenhuma intenção de conclusão, só colocando alguns detalhes aqui. Há quem se levante, e é uma preocupação que tem que se ter mesmo, com relação à possibilidade de cerceamento à liberdade de expressão. Eu acho que tem que se ter essa preocupação sempre. A liberdade de expressão não pode ficar à mercê de decisões de qualquer poder, inclusive do Poder Judiciário. E um parênteses, isso é um problema no mundo inteiro, em várias democracias. Exatamente. Ou seja, gente que faz apologia ao nazismo na e Europa. Fala que é liberdade de expressão ou é crime? Bom, essa discussão eu não gostaria de ter o ponto final, porque eu acho que a liberdade de expressão é talvez o bem mais caro de todo cidadão. Depois da vida, né? Depois da vida. Mas é porque eu tenho um entendimento diferente sobre a liberdade de expressão. Já falei aqui algumas vezes, eu acho que você tem direito de falar aquilo que você quiser, desde que depois você tenha a responsabilidade de assumir que falou. Porque o que eu tenho visto é gente falar e depois dizer, estão devolvendo isso para mim como mimimi. Não, falou, banca aquilo que você falou e não tem problema. Mas só para lembrar aqui, algumas das palavras ditas pelo nosso nobre deputado. Ele disse que Edson Fachin é um moleque mimado, mau caráter, marginal da lei. Um vagabundo, cretino e canalha. E que é a nata da bosta do STF, palavras dele no vídeo. Mais um trecho em que ele fala que Alexandre Moraes tem que ser conhecido como o Xandão do PCC, fazendo uma alusão à relação de Alexandre Moraes com a advocacia daquela facção criminosa. E te faço até uma parte. O Carlos, deputado, esqueci o sobrenome, um outro deputado lá, foi no Twitter, minutos depois da prisão, e chamou o ministro de vagabundo. Chamar o ministro de vagabundo é uma coisa que pode? Não se deve, mas pode. Pode. Infelizmente. Ou seja, assim, xingar... Eu acho que aí é só para você pensar. É para mostrar as diferenças. É, para você pensar. Ele disse que ele faz alusões ao ministro Luiz Roberto Barroso, alusões sexistas, inclusive ao ministro Luiz Roberto Barroso, sim, e diz que Gilmar Mendes, aí ele faz um sinal, assistam o vídeo, ele faz um sinal com o dedo, dizendo que Gilmar Mendes gosta de dinheiro. Então essa é a expressão aberta, dita por esse deputado federal. E vou dizer, isso daí também pode. Falar, gosta de dinheiro, não sei o quê, agora, tudo isso vai. E essas questões têm que ser resolvidas muito claramente. Se ele puder bancar o que ele falou, se ele puder agora, a partir de agora, bancar o que ele falou, provar cada uma das acusações que ele fez, é óbvio. É óbvio que ele vai conseguir. E ainda assim não justifica a motivação à violência e a motivação ao fechamento de um poder da República. Essas são duas discussões que são... A liberdade de expressão é uma, o ataque, o estímulo à violência contra ministros é outra, e a decisão absurda que se faz do fechamento de um dos poderes da República, poder garantido por Constituição. Volto a dizer, não tenho nenhum apreço por aqueles senhores. Eu, particularmente como cidadão, sou crítico de boa parte deles. Boa parte deles. Acho que eles não se comportam com o rigor absoluto de um ministro da Suprema Corte. Mas eu jamais proporia na minha vida o fechamento da Suprema Corte. Está aqui com a gente o professor Gabriel Azevedo, falando sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Vou te segurar mais um pouquinho aqui, viu, Gabriel? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse debate aqui, com essa aula do professor Gabriel Azevedo. Depois ainda tem, né, Nelcon, sem comanda, falando sobre falácias gastronômicas. Fica aí muita coisa para acontecer no Central 98 e a gente volta rapidinho. Central 98. Aí, estamos de volta com o Central 98, manhã de quarta-feira. Está aqui com a gente o professor Gabriel Azevedo, falando sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, fazendo uma análise aqui, e tem participação dos nossos ouvintes, né, João? Tem sim, cara. Vou trazer duas participações aqui com ideias iguais aqui, ó. O Lúcio do Santinês falando, relembra ao professor Gabriel Azevedo que o comunismo e o socialismo também são regimes ditatoriais que atentam contra a democracia. Existem partidos que fazem tal
tal apologia, inclusive com o próprio nome do partido, e um outro na mesma linha que Quem é? deixa eu ver o nome dele aqui, é o Eduardo Gonçalves falando, mas não vão prender os que fazem apologia a ditaduras de esquerda, vão prender também, vão prender todos do Partido Comunista. Então, 2 participações aqui dos nossos ouvintes. Ô Lúcio, Eduardo, vocês estão me acompanhando há pouco tempo. Aqui não tem um professor que passa a mão na cabeça de ditador, não. Já falei algumas vezes que neste Brasil, a foice e o martelo deveriam ser um símbolo tão criminalizado quanto a suástica. Com o que eu concordo. A foice e o martelo são demonstrações de um crime de uma ditadura absolutista. Sim. Que dominou de maneira cruel, sim, às custas da vida, um povo. Então a foice, o martelo e a suástica têm o mesmo papel autoritário e ditatorial. Quando, em algumas das manifestações de rua, há aquela gente que se acha muito detentora da verdade, carregando faixas de ditadura do proletariado, é cana. Isso também é um crime. Para você que está me ouvindo aí, ou a pessoa é democrática ou não é. Ou você defende a democracia por inteiro ou não defende. Não há diferença entre Fidel Castro e Pinochet. São 2 ditadores. Não há diferença entre Hitler e Stalin. São 2 ditadores. Ensaiamos para falar isso. Eu ia falar, vocês ensaiaram isso? Não, somos democratas. Porque nós somos democratas. Porque isso é democracia. Então, assim, quando essas pessoas... Porque o problema de certa militância, porque há certa militância que tem os miolos muito cozidos para defender o seu político de estimação. Então, igual pet, animalzinho. Igual pet. Então, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva comprou o Congresso Nacional com o mensalão, atacando o Poder Legislativo, ele atacou a democracia brasileira, como ficou claro na sentença do Supremo Tribunal Federal, que outrora era tido como herói por uma parcela dessa população, que hoje ataca aquela instituição. Naquele momento em que o Supremo ganhou a visibilidade que ganhou, porque o Supremo foi alçado a essa mídia toda por conta do mensalão. Vamos lembrar, Joaquim Barbosa e Companhia Limitada. Quando tiveram, sim, a coragem de dizer com todas as letras que os crimes perpetrados pelo Partido dos Trabalhadores na presidência da República foram um ataque à democracia. A compra clara de congressistas pelo mensalão e depois Petrolão, que fez com que o resultado eleitoral de Dilma Rousseff, que foi eleita usando dinheiro público para acabar com a justiça das eleições, tudo isso crime contra a democracia. É gente que merece cadeia. Assim como quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva sobe num caminhão, num trio elétrico, à frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, às vésperas da sua prisão, incita o povo a um movimento perigosíssimo, e eu fui crítico a isso, isso é crime. Assim como eu fui crítico às atitudes do senhor Guido Mantega, ministro da dona Dilma Rousseff, que cometeu crime contra a economia popular. Eu não tenho político de estimação. Claro. E outra, somos democratas. Só que agora, vocês, meus amigos, que ficam parecendo que estão na década de 30 apontando o comunismo, a esquerda, este não é o problema do Brasil hoje. Hoje, o problema do Brasil chama-se bolsonarismo, que é um movimento antidemocrático, que une uma série de pessoas que ataca, a partir dos incentivos do presidente da República, a própria democracia. Assim como fez o lulopetismo durante muito tempo. É óbvio. Então vamos comparar as coisas na medida exata. Parar de ficar tendo cachorrinho de estimação embaixo do braço é porque eu fico... Sabe o que é? Mas é lembrar, Paulo, que é possível criticar as duas coisas. Lógico. Isso que às vezes as pessoas não entendem, que acham que é um lado para você criticar, Carol, tem que defender o outro. O que eu fico doente é que no meu Twitter entrou agora aqui um post na nossa conversa dizendo que eu era um comunista falando... Gente, eu sou o contrário, vou voltar. O Gabriel falou, eu repito. Isso é uma marca na minha vida. A suástica e a foice e o martelo são símbolos que deveriam ser banidos do mundo. Porque são símbolos da autoridade, do autoritarismo, aliás, e do mais cruel movimento de repressão contra o povo. Olha, eu fico muito tranquilo nessas discussões porque tenho a tranquilidade de ser um democrata e achar justamente que qualquer crime contra a democracia deve ser punido. Venha ele de que lado vier. Hoje, os crimes contra a democracia brasileira, aí o Congresso tem que decidir hoje à tarde. E hoje,
Quem guarda mesmo a democracia é o povo, sobretudo através dos seus representantes. E temos 513 deputados lá que, se não mantiverem a prisão do deputado, vão comprar para a democracia brasileira e para a própria instituição um problemão. Isso, ao meu ver, é um fato. E, lamentavelmente, essa gente faz isso com a sinalização da presidência, que motiva. E eu acho que isso tem que acabar. E por isso quero sugerir um livro. Eu acho que no Brasil a gente tem que estudar muito o que aconteceu no passado, Carol, para entender o que está acontecendo agora. Eu ando, já falei isso aqui no rádio algumas vezes, muito atento à década de 20, no mundo e no Brasil. Tanto pelo que está acontecendo, pelo que eu acho que vem adiante, depois que todos estivermos vacinados e a pandemia passar. A década de 20 começa com o fim da gripe espanhola e com uma profunda liberdade na sociedade, mas com grupos minoritários querendo tomar de assalto as democracias. Aconteceu na Alemanha e o centro político alemão se esmigalhou, deixando nazistas e comunistas fazerem da República de Weimar uma grande briga. E acho que aqui no Brasil o grande problema foi o integralismo. Por isso, recomendo o livro de alguém que deve ser seguido por todo mundo nesse Brasil, brilhante jornalista Pedro Doria, que escreveu o livro Fascismo à Brasileira. Não acho que o que está acontecendo agora é fascismo, porque tem uma interpretação diferente do conceito. Sim. Fascismo era aquilo lá. Sim. Acho que agora nós temos um movimento autocrático, iliberal, majoritarista e populista, tá? Esse livro dele explica como o integralismo, maior movimento de extrema-direita da história do Brasil, se formou e como ele inspira movimentos políticos atuais com as ideias de misturar Estado e religião, política e fé, e fazer da nossa democracia, da nossa política, um ambiente onde muita gente acha que o crime compensa. Não deve compensar. Professor Gabriel Azevedo, nosso colunista aqui no Central 98, professor de Direito Constitucional, falando sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Gabriel que está de volta aí na próxima quarta-feira aqui com a gente. Gabriel, obrigada e até semana que vem. Até semana que vem.